Então vamos lá, espero que todos estejam vivos em casa. Vamos para mais uma aula de docência em nível superior. Hoje eu vou falar sobre um assunto relacionado ao ciclo de vida dos professores, que é a sociologia da profissão docente. Mas aqueles de vocês que não são professores vão ver que a sociologia das profissões se encaixa perfeitamente também em várias outras profissões. Então, ela não está relacionada só à profissão docente, não. A sociologia das profissões é uma coisa que está presente em todas as profissões. No entanto, eu vou fazer um direcionamento maior para a sociologia das profissões, tá bom? Deixa eu fazer a compartilhamento aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre o ciclo e a vida dos professores durante toda a sua carreira. Né? Como é que é o ciclo e a vida dos professores. Vou trazer um pouco para as características de docência em nível superior, mas como eu já disse, já avisei, muito do que eu vou falar aqui tem relação com outras profissões também. Né? Ela se relaciona com outras profissões, porque eu vou falar muito sobre sociologia da profissão. Então, no caso, a sociologia da profissão docente. Então, só que sociologia da profissão, ou sociologia do emprego, ou sociologia do trabalho, ela serve também para outras profissões. Então, aqueles de vocês que ainda não são professores, ou tem outras profissões que não a licenciatura, vocês vão ver também que tem algumas coisas que têm relação com a sua vida, né? Bom, então vamos aqui falar sobre o ciclo e a vida dos professores. Eu vi que a Flávia entrou aqui agora e nós tivemos uma surpresa ruim, né, Flávia, durante a semana aí com o concurso, não foi? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, professor. Sim. Ah, então a Flávia foi tomar uma água. Depois a gente volta então nesse assunto. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é entender o que é ciclo de vida, né? Quando consideram a visão da sociologia da educação, no caso um pouco mais para frente da sociologia da profissão, né? O que é um ciclo de vida? O que significa um ciclo de vida em termos de não só de ensino e aprendizagem, mas também sobre profissão, né? Qual a profissão que nós temos em relação à vida que escolhemos? Bom, você vai ver que ciclos de vida eles se dividem em fases, pessoal. Ele tem várias fases diferenciadas. Então, todo ciclo profissional, todo ciclo de vida profissional, ele tem uma divisão de fases. Elas não são de passagens obrigatórias. Não quer dizer que você tem que passar por todas as fases. Pode ser que você já esteja numa fase, pode ser que você já esteja alcançado uma fase subsequente, mesmo estando numa fase anterior. Pode ser que você alcance uma fase subsequente e não passe por uma fase anterior. Né? Então, isso é importante você entender que ciclos de vida, eles são ciclos, não são necessariamente um jogo de videogame, onde você vai de uma fase para outra, vai subindo de fase. Né? Então, é interessante entender isso. Por quê? Porque cada ciclo vai depender muito das situações pessoais que você passe, das situações profissionais que você passe, das situações contextuais que você passa. Mas quem mais passa por situações pessoais, profissionais e contextuais na sociologia da educação e na sociologia da profissão é o professor. Então, é uma das profissões que mais tem situações pessoais diferenciadas,
É uma das profissões que mais tem situações profissionais diferenciadas e é uma das profissões que mais tem situações contextuais diferenciadas. Então, é importante a gente entender que existem várias sociologias de profissões diferentes, mas que a sociologia da profissão docente tem um diferencial, né, em relação às outras sociologias. Perfeito? Deixar o chat aberto para eu ver o que vocês falam aqui. Vocês podem falar no chat, se tiver alguma dúvida, pode falar oralmente, tá? Não tem problema não, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, além disso, vários estudos, mas aqui no caso, para essa aula, uma das questões de sociologia da educação que eu considero é do Huberman, né? Ele afirma que a vida de professor é um processo. A vida docente é um processo. Né? Então, ele é sempre uma crescente ou uma descendente, como a gente vai ver aqui. Né? Não é necessariamente uma crescente ou não é sempre cases de sucesso. Então, a gente vai ver aqui que na sociologia da profissão docente, especificamente, é todo um processo que tem altos e baixos. Só que esse processo relacionado ao professor, como eu disse para vocês, é diferente em relação às outras profissões. Né? Você vai ver que as diferenças não são fundamentalmente grandes. A diferença vai estar no nível de profundidade de cada ciclo, no nível de profundidade de cada fase. Né? Bom, eu diria para vocês que existe a fase 1, que a gente chama de início de carreira. Todo mundo um dia começa na carreira, né? Agora, beleza, agora formei, vou começar a minha carreira, né? Tem gente que começa a carreira antes de se formar. Carreira não é um dependente da profissão que você escolhe. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes você faz uma carreira longe daquela profissão da qual você se formou. Né? Às vezes você não faz uma carreira dentro da profissão que você se formou. Então, carreira tem vários aspectos que a gente não considera. Né? Então, a carreira geralmente está relacionada ao andamento da sua vida profissional dentro daquela profissão que você escolheu. Geralmente, isso tem relação com carreira. Mas vamos supor que você se formou em biologia e passou num concurso no Tribunal de Contas da União. A sua carreira lá vai ser relacionada ao Tribunal de Contas da União, mas não tem relação com a sua profissão mais. Aquela profissão que você escolheu quando formado. Então, a sua profissão será outra. Né? Se você vai ser analista do TCU, por exemplo, vai ter uma carreira e vai ter outra profissão diferente daquela que você escolheu. Pode acontecer isso? Posso. É um tipo de carreira também? É. Mas, geralmente, a visão sociológica da carreira é aquela visão em que você escolhe uma profissão e, a partir dela, desenvolve todo o seu processo de ciclos de carreira. Todo o seu processo relacionado àquela escolha inicial que você fez. Bom, então vamos falar então da fase 1, que é o início de carreira. O que significa, então, o início de uma carreira? Né? Qual que é a duração média? Ela vai de 3 a 5 anos. Então, o início de carreira não é 1 ano, o início de carreira não é 2 anos, o início de carreira é no mínimo 3 anos. Isso vale para qualquer profissão, mas para o professor ela vale ainda mais. A duração média é de 3 a 5, mas há casos, como são pesquisas internacionais, né, que falam sobre o ciclo de vida da carreira do professor, o início de carreira do professor pode durar 7 anos. Então, a gente vai ver aqui que tem algumas características que têm relação com o início da vida do professor. Não necessariamente é só 3 e não necessariamente é só 7, mas a média mundial é entre 3 e 5 anos de início de carreira para a profissão docente. Bom, aí você vai tentando fazer as comparações em relação a aqueles que não são professores, né? O que implica o início da carreira em cada uma das profissões que vocês escolheram para vocês também, né? Bom, quais são as características de um início de carreira? Primeiro, a fase de pré-ensino. Para o professor, a gente chama de frase eu fui longe, né? Para o professor, a gente chama de fase de pré-ensino. É aqui que o profissional, o professor, tenta sobreviver e é aqui que ele descobre as coisas. Olha só, é interessante esse início de fase de carreira.
O início de carreira é a fase que você tenta equilibrar aquilo que você entende como sobreviver na carreira, ou seja, ó, essa vai ser minha carreira pro resto da vida. O que eu tenho que fazer para sobreviver nela? Então a gente chama de sobrevivência isso, né? O que eu tenho que fazer para me manter nessa carreira? Será que eu vou abandonar essa carreira? Será que eu não vou abandonar essa carreira? O que será essa carreira para mim? Então a gente chama isso de sobrevivência. Ao mesmo tempo que ocorre a sobrevivência, ou seja, aquilo que você faz para se manter na carreira, temos também a fase de, dentro dessa fase, a descoberta. É onde você tenta sobreviver e você vai descobrindo maneiras de sobreviver e descobrindo maneiras de se manter nessa profissão. Você descobre coisas novas que você não viu na sua formação. Você relaciona coisas que você viu na sua formação com coisas que você vê agora na carreira. É por isso que chama essa fase de pré-ensino dentro da carreira, a gente chama de sobrevivência e descoberta. Então, essa é uma fase que você tem que prestar atenção nesses pequenos aspectos, né? Que a gente chama de sobrevivência e descoberta. Bom, o que é a sobrevivência propriamente dita? É a sofrência, né, pessoal? Porque a gente sofre de modo particular, principalmente com um negócio que chama choque de realidade. Você se centra em si para tentar entender o que está acontecendo e fica pensando na idealidade daquilo que você pensou e na realidade com a qual você se deparou. Isso acontece com o professor, acontece. Muito mais com o professor do que com outras profissões. Mas acontece com todas as profissões em termos de sociologia. Ou seja, você idealizava alguma coisa, né? Então você estava se preparando para uma coisa que você idealizou e, de repente, não é daquele jeito que você achava que era. Algumas coisas são. Algumas coisas se confirmam? Confirmam. Algumas coisas não se confirmam? Não. Algumas coisas não são como você achava que era? Sim. Então, o nome disso é sobrevivência, né? Então, você tenta saber, mas o que eu posso fazer para juntar o que eu aprendi com o que eu recebi aqui agora, nesse momento, com o que eu acho que eu não aprendi antes de chegar aqui. Então, é uma fase difícil, né? Por isso que chama início de carreira. E o início de carreira, ele é fundamental para o sujeito continuar na profissão, né? É ali que você vê se você quer ou não aquilo. Não é fácil, não. É uma coisa muito difícil. É uma decisão muito difícil de ser tomada, né? E a descoberta, né? Aqui você manifesta... Olha que bonito. Manifesta de forma viva o entusiasmo por experimentar coisas novas, né? No caso do professor, o orgulho de ter uma classe de aula só sua, o orgulho de ter seus alunos, né? De fazer parte de um corpo profissional. O ser humano, ele se faz... Aí eu vou colocar uma visão mais marxista aqui. Não vou falar totalmente de uma visão mais marxista, né? Mas eu vou colocar para vocês uma visão marxista do trabalho. O trabalho, ele faz parte do ser humano. Né? A gente se constitui como ser humano a partir do trabalho. Não é só com as relações sociais. Por quê? Porque grande parte das nossas relações sociais nós fazemos a partir do trabalho. Então, Marx é muito claro em dizer que o ser humano se constitui pelo trabalho. É por isso que na obra marxista, ele defende demais o trabalho da maioria da população, né? Que a maioria da população se faz pelo trabalho de fato, né? Que é aquele que gera o capital, né? Que é aquele que vai gerar a mais-valia. Mas não aprofundando na questão marxista, o que é importante que vocês saibam é que o trabalho faz o ser humano. Então, por isso que existe a sociologia da profissão. Por isso que a gente divide o ciclo de vida de profissionais em vários ciclos diferentes. Por quê? Ora, porque você socializa com o mundo, você socializa com a comunidade, você socializa com a sociedade a partir do seu trabalho. Mas eu tenho a família. Sua família trabalha. Todo mundo trabalha, né? A sociedade se faz pelo trabalho, não é? Então, caso você queira se aprofundar nisso, é sempre interessante. Caso você queira ter interesse em aprofundar isso, é sempre importante que você pense nessas questões relacionadas à definição do próprio trabalho, né? O que significa, de fato, o trabalho.
Então, a descoberta tem muita relação com isso. Você se entender como parte de uma profissão. Nossa, agora eu sou parte disso, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar, sou engenheiro, comecei a trabalhar numa obra. Nossa, eu não imaginei que seria assim. Você começa a entender, então, como é que funciona aquela profissão. Começa a entender descobrir como é que funciona aquela profissão. Agora, para o professor, que é o motivo dessa disciplina, para o professor, ele vai além de descobrir a própria profissão, ele descobre relações de poder muito grande. Como assim relações de poder? Ora, você tem de 30 a 200 alunos por ano na sua mão, em média. Né? É muita gente dependente das suas falas. Descobrir isso dentro da sociologia da profissão é extremamente importante. E é uma característica do professor, né, no início de carreira. Se descobrir detentor de conhecimentos que você pode debater com uma série de pessoas. É informação, né? No caso do ensino médio, por exemplo, você está tratando com adolescentes que você, de alguma maneira ou outra, vai direcionar na vida. Queira você ou não, considerando-se isso positivamente ou negativamente o que você fizer em sala de aula, você direciona aquele sujeito que está ali. Tudo que você fala, de alguma maneira, tem um certo impacto na vida do sujeito. Então, isso no início da carreira é completamente diferente de outras profissões. Né? Mas eu gosto de vendas, eu também trabalho com muitas pessoas. Não, quando você se relaciona com uma pessoa na parte de vendas, você tem uma relação sociológica, mas ela é muito diferente de uma relação sociológica em que você tem o poder de debater o conhecimento naquele momento. Você tem o poder de direcionar o conhecimento. Não, você tem o poder de falar assim, eu vou ministrar esse tópico aqui, ó. Isso vale para o ensino médio e, claro, principalmente para a docência em nível superior. Como a gente vai ver na nossa última aula, as questões relacionadas ao saber que um docente tem que ter. Né? É você que vai decidir curricularmente o que vai ser dado. Por exemplo, aqui, na nossa especialização, nós optamos por um caminho diferenciado, tanto na escrita da TCC, quanto nessa disciplina de docência. Esse caminho é uma decisão nossa que vai te influenciar de alguma maneira. Sacaram? Então, como é diferente a sociologia da profissão docente? Então, no início da carreira, a descoberta da profissão docente, ela é diferente da descoberta de qualquer outra profissão. Por questões relacionadas a isso que a gente discutiu. Tá? Pessoal, a aula hoje é mais expositiva. Tá indo tranquilo? Né? Então, a gente vai ter um número menor de participação, né? A gente fez 2 aulas mais interativas e a aula hoje é um pouco mais expositiva. Tá tranquilo? A velocidade tá boa? Pode escrever no chat ou falar oralmente. Tá sim. Tá tranquilo, né? Ótimo. Tranquilo, professor. Tá bom. Então, quem não quiser falar oralmente, pode escrever no chat aí, para eu saber que você tá vivo, né? Que não aconteceu alguma coisa com vocês. Eu deixo vocês escrever no chat aí, né? Vou fazer chamada agora, só para ver se o povo tá aí. Ó, cadê o povo? Cadê vocês, gente? Fala sim aí no chat. Andressa presente. Bom, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu sozinho aqui, não. Dou 2, 3 pessoas, não escrevem. Aí, ó. Nossa senhora, o professor é um solitário na disciplina de remota, né? Se as pessoas não falaram pelo menos um sim, a gente fica triste. Aí, ai, meu Deus do céu, pronto. Então, beleza. Então, vou continuar nessa velocidade, tá? Bom. Bom, a literatura também diz o quê, pessoal? Que, como eu já disse, a sobrevivência e a descoberta acontecem ao mesmo tempo no início de carreira. Né? Ela não acontece, não. Primeiro você sobrevive, depois você descobre. Não. É um período que você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, à medida que você vai se descobrindo, você também vai sobrevivendo nessas questões relacionadas ao início de carreira. Tá? Qualquer coisa vocês podem intrometer para falar, tá? E podem escrever também no chat, tá bom? Algum comentário que ajuda a minha aula, lembrando que eu sou socrático, né? Quanto mais participação, mais eu aprofundo. Bom. Existe muito ainda, no início da carreira, a visão fantasiosa da vida de professor, né? O que eu chamo de visão fantasiosa da vida de professor? Que o professor, ele tem uma missão. Isso é uma visão fantasiosa, né?
professor tem missão nenhuma, não. Ele tem responsabilidades. Por quê? A profissão de professor, ela é a menos profissionalizada. Então, deixa eu explicar. Várias carreiras têm a profissionalidade, né? O sujeito tem um grande viés de valorização daquela profissão. A profissão de professor, ela tem menos profissionalidade, porque as pessoas tendem a achar que você está fazendo missão, né? Que professor é um dom. Não, ser professor é um dom. Ou então, é uma missão, é uma coisa para poucos. E quando você não profissionaliza isso, você diz que isso é uma missão, um dom, alguma coisa assim, você desvaloriza a profissão, né? Você desvaloriza. Primeiro, você tem que ser profissional, tem que ser considerado profissional. Por quê? Tornar-se professor não é uma coisa da noite para o dia. Primeiro, você tem que fazer um curso para tornar-se professor. Aqueles que não fizeram um curso e vão dar aula no nível superior, acabam se formando a partir da experiência. Mas é um processo longo, dolorido, que merece ser valorizado dentro do que a gente chama de profissionalização, né? Então, essa visão fantasiosa de que a vida de professor é uma missão, que ele tem que estar ali sempre agradando, sempre... Não. Professor também é um ser humano, seres humanos também erram, seres humanos acertam, e tem que ser valorizado como qualquer outra profissão. O professor pode ser considerado um profissional liberal também, principalmente em iniciativa privada, né? Mas, dentre as profissões de nível superior, a média salarial do professor é uma das menores, em qualquer nível. Em qualquer nível. A média salarial do professor é uma das menores. Para vocês terem uma ideia, a minha retribuição por titulação é maior que meu salário. Eu vou repetir para vocês. Vou repetir. A minha retribuição por título é maior do que meu salário. Então, eu ganho mais por ser doutor e mestre do que por ser professor. Olha só o absurdo da situação, né? Então, na hora que você vê meu olerite lá, tá lá assim, retribuição de mestrado, tanto. Retribuição de doutorado, tanto. Salário, tanto. Quer dizer que se o governo falar assim, não vamos pagar titulação mais não, pronto. Aí eu tô lascado, né? Não sei como é que vai... Não sei como é que vai fazer, não. Vai que o governo resolve cortar a titulação igual fez com o estado de Goiás, né? Com os professores do estado de Goiás. Isso acontece com muitas profissões, que já estão retirando até quinquênio, essas outras coisas. Muito bom colocado, Daniel. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Então, muito do meu salário é titulação, para vocês terem ideia o quanto essa questão da profissão, né, da profissionalização. Então, em média, o salário do professor é o mais baixo entre os profissionais que têm um nível de graduação. Não deveria, mas é. Bom, o professor se pergunta, né? Vou dar conta disso? Ou se se a primeira vez que você entra na sala de aula, vou dar conta de uma sala de aula, né? Será que eu vou conseguir ser professor numa sala de aula? Qual material didático eu vou... Por mais que você tenha estudado material didático na graduação, por mais que você tenha visto o que é um material didático, quando você vai começar a ministrar aula em qualquer nível, no nosso caso aqui, nível superior, não tem jeito não, você se pergunta mesmo, nossa, será que eu vou dar? Será que eu tenho conhecimento suficiente para falar com essa turma, né? Existe mais isso, né? O cara chega na sala de aula assim, nossa, aí ele prepara aquela aula assim para não ter falha nenhuma, e aí aquela aula que ele prepara, ele vale umas 5 aulas, né? A primeira aula que você prepara no início da carreira. Por quê? Porque você não tem ideia ainda de tempo. Você não tem ideia ainda de desenvolvimento de uma aula, que a gente ganharia muito com um estágio bem feito, ou ganharia muito com entender o que significa tempo de uma aula, né? Você fazer o devido equilíbrio. Então, a pergunta que você se faz nesse início da carreira é se você vai dar conta daquilo mesmo, né? Nossa, será que esse trem é para mim, né? Sei não, esse negócio não é para mim, não. Aí você começa a ter dificuldade com o material didático, até você pegar no tranco, né? Falando, não, material, esse aqui é melhor, ó. Esse livro aqui é melhor do que esse livro aqui. Não, esse capítulo do livro X é melhor que o capítulo do livro Y. Então, você começa a entender que é possível fazer diferente na sala de aula. É o período de descoberta, lembra? Aprendizagem nas relações com o e para os alunos, né? Então, a maioria dos professores, você passou a vida inteira dentro de uma sala de aula. Vida inteira você passou dentro de uma sala de aula. Mas é diferente você estar sentado assistindo a aula e agora em pé ministrando a aula. É diferente, né? Sociologicamente diferente. Falar, como é que o sujeito consegue dar aula se ele viu a aula a vida inteira? Porque é diferente, né, pessoal? Uma coisa é você assistir a aula,
Outra coisa é você ministrar a aula. E essa coisa da sociologia das profissões, né? Muitas profissões, por causa da pandemia, tendo que se adaptar a novas relações, né? Essa relação aqui, por exemplo, via Meet, ela é muito complicada, ela não é uma coisa simples de fazer, né? Às vezes você se sente sozinho, às vezes você busca um negócio de interação que dá certo, busca outro negócio de interação que não dá certo, às vezes vocês estão cansados, que é muito normal de estar cansado de todas essas questões, e aí ter que assistir aula, não é uma coisa fácil, não, tem que lidar com isso também, mesmo na metade da carreira para frente, que é o meu caso, como vocês vão ver aqui agora mesmo, né? As dificuldades também que existem também na metade para o final da carreira, né? Aprendizagem na relação com e para o aluno também é aprender a conversar, né, com os alunos, aprender a conviver com uma turma, né? O que é uma turma? Você começa a entender como é que funciona o grupo. Cada grupo é um grupo. Por exemplo, esse grupo de vocês, ele tem uma característica X. Eu não posso falar essa aula da mesma maneira para outro grupo com característica Y. Principalmente quando é presencial. Essas barreiras diminuíram um pouco quando a gente fala em ensino remoto. Porque você não consegue olhar na cara do sujeito, você não consegue ver a expressão corporal dele, você não consegue ver todos ao mesmo tempo, como você consegue ver numa sala de aula. Então, com o tempo, o professor vai conseguindo enxergar a sala de aula como um grupo só. E é ali que você enxerga os elementos existentes numa sala de aula. Principalmente em nível médio e superior. Fundamental é mais complicado, mas no nível médio e superior, você consegue entender quais são os elementos de destaque da turma, o elemento de prestígio da turma, que é aquele elemento que coordena a turma, né? Você sabe, às vezes nem ele sabe que ele é o elemento de prestígio, nem o discente sabe que ele é o elemento de prestígio, mas ele é o elemento de prestígio. E existe também o elemento de desordem, né? Você aprende a identificar o elemento de desordem. Às vezes o próprio elemento de desordem também não sabe que é o elemento de desordem da turma, né? Então, com o passar do tempo, você aprende a enxergar a aula como um todo. Quem são os elementos da turma? Como é que ela se divide em grupo? Qual é o elemento de desordem e qual é o elemento de destaque, de prestígio? Geralmente são dois. Um elemento de prestígio e um elemento de destaque. Em algumas classes, você dobra isso, né? 2 elementos de prestígio e 2 elementos de desordem. Mas geralmente são 2 extremos, né? Quem for professor aqui, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quem estiver aqui na sala e for professor, pode colocar aí no chat se você já não notou isso na sua carreira, né? Que não dessa forma, você pode ter notado de outra maneira. Não com esse palavreado que eu estou falando para você, né? Mas quem é professor já deve ter a característica, não, aquele sujeito ali, ó, se eu conseguir falar melhor com ele, eu levo a turma junto comigo. Assim como o de desordem, né? Que é aquele sujeito que dá um trabalho danado na turma. Ele não é necessariamente ruim, hein? Ele não é necessariamente um aluno ruim. Olha só que interessante. Não sei se vocês, quem foi professor, já passou por isso, né? Mas se quiser pôr experiência aí, pode falar também, tá? É nessa fase do início da carreira que você tenta dominar o conteúdo. Aí, a Jusilene já falou que já passou por isso, né, Jusilene? Todos nós, professores, já passamos por isso em algum momento da vida, né, Jusilene? De entender a turma, bater o olho na turma, assim, na primeira semana você já saca quem é o elemento de prestígio, quem é o elemento de desordem, né? Primeira semana. E nós, professores, geralmente temos a tendência, aquele professor que quer continuar na profissão, tem a tendência a conquistar primeiro o elemento de desordem. Não, assim, na hora que você conquista o elemento de desordem, aí já fica mais fácil de trabalhar a turma, né? O grande desafio é conquistar o elemento de desordem da turma. Conquistou o elemento de desordem, o negócio começa a andar. Depois você conquista o elemento de prestígio, porque ele também leva uma parte grande da turma, né? Então, o elemento de prestígio já leva uma parte grande da turma e o elemento de desordem leva outra. Mas o mais difícil é o elemento de desordem. Eu diria para você que o primeiro que você tem que tentar conquistar é o elemento de desordem. Você fala, mas isso acontece no ensino médio e no ensino fundamental. Isso não acontece no ensino superior, não. Acontece sim. Não acontece aqui na especialização, né, no mestrado, doutorado, porque você está tratando com profissionais, não mais com estudantes. Mas lá na graduação, principalmente no primeiro ano, quem dá aula no primeiro ano ainda consegue identificar elemento de desordem e elemento de prestígio.
Já no segundo, terceiro ano de cursos superiores, aí não. Aí já some, né? Isso já vai sumindo, isso já vai se transformando. O sujeito já começa a entender que ele tem que se profissionalizar para acabar o curso, né? Mesmo sendo discente. Mas no primeiro ano, ainda é muito fácil entender quem é o elemento de prestígio, quem é o elemento de desordem. Você pode demorar um tempo maior, porque já são ou adolescentes de 17, 18 anos, ou já são mais jovens, né? 19, 20, 21. Mas no nível fundamental e no nível médio, quem é professor já pega, bate o olho e fala, opa, olha o elemento de desordem ali. Opa, olha o elemento de prestígio ali. Agora, as salas de aula, e o início da carreira, você aprende a fazer isso no segundo, terceiro, quarto ano, as salas de aula em que há elementos de prestígio antagonistas. Ou seja, elementos de prestígio que não se bicam. Os dois são elementos de prestígio e os dois não se bicam. Olha só, não tem uma boa relação. Isso pode acontecer também. E detectar isso é importante para o andamento do grupo, né? Da aula do grupo. Raramente você tem dois elementos de desordem antagônicos. Os elementos de desordem geralmente não são antagônicos. Eles são cooperativos, né? Quando você tem dois elementos de desordem fortes na turma, eles não são antagônicos, eles são cooperativos, né? E geralmente o elemento de desordem é antagônico do elemento de prestígio. Geralmente. Pode ser que sejam amigos? Pode ser que se deem sim, mas geralmente há uma certa disputa entre o elemento de prestígio e o elemento de desordem, tá? Alguma dúvida? Não? Então, continuando. Não, professor. Beleza. Aí tem o domínio do conteúdo, né? A necessidade que você tem de dominar o conteúdo. É nessa fase aqui que eu costumo dizer que para ser um bom professor da área X, você tem que dominar X. E é isso mesmo. Ah, mas tem que ter técnica de pedagógica? Tem, é importante? É. Tem que ter técnicas de aplicação de diferentes formas de fazer uma aula? Tem. Tem que manjar? Tem. Mas tem que entender do conteúdo? Ah, isso é o principal, né? Professor que não sabe o conteúdo, não vai adiantar ter uma técnica apurada, nem uma fala boa. Se não sabe o conteúdo, não adianta nada, tá? Bom, é nessa fase que você começa a socializar, então, dentro da sua profissão, tá? Em síntese, essa é a entrada da profissão. Ela é vivida igual por todas as pessoas? Não. Ela não é vivida de forma igual por todos os professores. Ela tem algumas diferenças entre as pessoas. Por quê? Ora, porque as pessoas são diferentes, né? Se as pessoas fossem iguais, a entrada seria igual. Mas as pessoas são diferentes, tá? Para o caso da profissão docente, ao final do início dessa fase, nós temos um índice de abandono que chega a 40% de abandono da profissão. Olha só. Então, ao final do início da carreira, o índice de abandono chega próximo a 40%. Ou seja, a cada 100 profissionais, 40 desistem ao final do início da carreira para o professor. Para o professor. Existem números diferentes para outras profissões. Mas no caso do professor, principalmente no Brasil, esse número é próximo a 40% de desistência ao final do início da carreira. Então, eu vou pôr no chat aqui, ó. Nós começamos, então, com 100 professores, né? Nossa aula. E agora a gente vai para a fase 2. Agora nós temos, então, 60 professores que sobreviveram ao início da carreira. Então, guardem esse número aqui, ó. Então, agora somos 60 professores que sobreviveram ao início da carreira. Beleza. Fase 2. Então, vamos para a fase 2. Bom, éramos 100, agora somos 60. A fase 2 é a que a gente chama de estabilização na carreira, né? Então, a fase 1 é o início da carreira, a fase 2 é a estabilização. A estabilização vale para outras profissões também? Vale. Mas lembre-se que a gente está sempre falando aqui da sociologia da docência, né? Bom, qual que é a duração média? De 5 a 8 anos. Em alguns casos, de 5 a 10 anos. Então, você já teve lá 5 anos do começo da sua carreira, mais 8 anos, você estabiliza. Então, você coloca aí 5 mais 8. Então, quando você chega entre 13 e 15 anos de carreira, ao final de 15 anos de carreira, você chegou na fase da
na fase final da estabilização. Então, olha só, então você tem 5 anos iniciais de fase de início da carreira e mais 8 anos, em média, de estabilização, tá? Quais são as características da estabilização? Ora, você começa ao final do início da carreira, você começa, então, a estabelecer e consolidar um repertório pedagógico, que a gente chama de repertório pedagógico. O que é o repertório pedagógico? Ora, é quando você começa a entender como você é como professor. Ah, tá, eu gosto mais de falar assim, ó. Esse conteúdo aqui eu gosto de dar a partir de interação. Já esse conteúdo aqui, eu já acho melhor trabalhar ele por meio de texto. Já esse conteúdo aqui, eu já acho melhor falar ele da forma de eu fala que eu te escuto, né? Então, a gente chama de estabelecimento de consolidação de repertório pedagógico. Ou seja, você fez alguns testes lá no início da carreira e encaixou um que funcionava para você, né? Opa, isso aqui funciona para mim, acho que eu vou continuar desse jeito aqui. Então, você começa a ter um repertório pedagógico do que pode ser ministrado em cada turma e a maneira com que isso pode ser ministrado em cada turma. Então, esse início do repertório pedagógico faz parte da estabilização. Em qualquer nível. Vamos supor que você está no nível superior. Mesma coisa, você tem início da carreira com os mesmos problemas, como eu já falei, e tem também a fase de estabilização com as mesmas coisas. Começa a estabelecer repertório, essas coisas todas, tá? Bom, a gente chama isso também de construção da identidade profissional. Pá, que tipo de profissional você é aqui dentro da sala de aula? Você ainda é um profissional que ainda imita um professor que você gostava? Você é um profissional que já tem algumas características que são suas, como docente? Bom, vamos extrapolar isso para outras profissões. Qual é a sua identidade profissional dentro da profissão que você escolheu, já que você já passou do início da carreira? Lembrando que em outras profissões, a porcentagem de existência não é tão grande quanto a do professor, né? Bom, mas qual é a sua identidade profissional? Quem é você como professor? Quais são as suas características para o pessoal? Aquela característica para falar assim, não, a aula de fulano é assim. Por exemplo, a aula da Flávia é assim, a aula da Angélica é assim, a aula da Cláudia é assim, a aula do Lázaro é assim. E assim por diante, né? Ou seja, você começa a ser reconhecido pela sua identidade profissional. Você começa a falar, tá. Então, no nível superior, isso é muito comum, né? Por exemplo, a identidade profissional na faixa de estabilização leva ao quê? Não, vou fazer a disciplina de fulano. Por quê? Fulano falou que é boa a disciplina dele. Ciclano falou que gosta dele. Fulano falou que ele usa isso. Ciclano falou, ou seja, o cara já tem identidade, ele já começa a ser conhecido. E o contrário também, né, pessoal? O contrário também, né? A identidade profissional não é só positiva, não. Por exemplo, nossa, eu não vou pegar aquela disciplina com fulano, não, porque ele é fodido demais. O cara, nossa, ele arrebenta a gente. Nossa senhora, ele é muito mal. Isso é identidade profissional também? É. Então, olha só, a identidade profissional ela não é só positiva, né? Ela pode ter uma negatividade. Por mais bom que você seja. Não vou fazer aquela disciplina com fulano, não, fulano é muito mal. Nossa, e ele explica mal demais, ninguém gosta daquela aula dele. Nossa, isso provavelmente é uma identidade profissional que você não quer. Né? Uma identidade profissional do tipo que você será criticado o tempo inteiro. Você ser conhecido como mal, mas que dá uma boa aula, vá lá. Mas você ser conhecido como mal e que dá uma aula ruim, pronto. Aí é ruim, né? Para a profissão, para a fase de estabilização, tá? Bom, você passou da fase inicial, né? Você sobreviveu à fase inicial de carreira. Você saiu da fase do início de carreira. Então você decide dedicar-se à profissão. É aqui que você começa, então, a se aprofundar nas questões relacionadas a como ser um bom professor. Se você estava se descobrindo e sobrevivendo lá na fase inicial, agora você não está mais só se descobrindo e agora você não está só mais sobrevivendo. Agora você decidiu que essa é a sua profissão. Por isso chama estabilização. Não, eu quero isso para mim. Essa é a minha profissão. Eu quero continuar nela. Aí você começa a aprofundar nela, a fazer mais cursos, a buscar mais alternativas, a ler mais sobre técnicas, a ler mais sobre experimentos diferentes, a baixar artigo, a comprar livro. Então, você investe. Então, quando você começa a dedicar-se à profissão, você investe nela. Isso faz parte, é uma característica da estabilização. Procura de um estilo, né? Qual é o meu estilo?
Como é que eu sou como professora? Pode falar, Lúcio. Você levantou a mão, Lúcio Flávio? Foi sem querer? Foi sem querer. Rapaz, estou em reunião, eu vivo apertando sem querer o diabo dessa mão. Eu falei, pode falar, professor. Mas não, errei. Queria levantar a mão, não. Errei. Bom, o sentimento de pertença. Aqui começa a ter um sentimento de pertença, de libertação, de autonomia. Ou seja, quando você entendeu que aquilo é sua profissão, você passa a entender que você pertence a ela. Então, nesse período aqui, você busca valorizar a sua própria profissão frente aos seus pares, valorizar a sua profissão frente à sua família. Você começa a defender, não, essa profissão é boa, que isso aí, não é assim não. Aqui, o trem aqui é outra coisa, né? Eu sou professor. E é isso que você tem que começar a fazer, né? O Lúcio perguntou, pensando nisso... Deixa eu ver o que você escreveu aqui, Lúcio. Pensando nisso, qual o perfil do professor na sala como aluno? Olha só. Cara, eu estou fazendo, durante a semana, eu estou fazendo um curso de francês. Olha só, curso de francês, né? Depende da maturidade, viu, Lúcio? Eu diria para você. Eu fico lá no meu canto, eu aproveito tudo que eu posso aproveitar. Eu acho que eu faria um curso de graduação hoje muito melhor do que eu fiz quando eu era mais jovem. Viu, Lúcio Flávio? Muito, muito melhor. Porque a maturidade chegou em mim e eu quero sugar tudo que está ali, né? Eu quero aprender mesmo. Eu não fico aquela preocupação de, não, eu preciso dar nota, eu preciso passar. Não. Eu tenho uma facilidade minha de estar na sala de aula hoje. Isso, observador, né? Você fica assim, você fica com aquela gana de aprender mais. Mas você não fica preocupado com nota, não. Você quer aprender mesmo. E aí é um ciclo virtuoso, né? Como você quer aprender, você se aprofunda e geralmente suas notas são altas, né? Por quê? Porque você nem está preocupado com a nota. Você quer aprender tanto para tirar tanto daquilo ali que você acaba indo com a nota alta. Você se dedica muito. Então eu diria que... isso mesmo, Isabel. Eu tenho certeza, Isabel. Tenho certeza. Pra vocês terem ideia, em 2017, eu resolvi fazer um curso de letras aqui na UFG. Olha só, o professor Marlon resolveu fazer um curso de letras, químico, que eu sempre gostei de ler, escrever, e era um curso de letras, bacharelado em letras. Beleza, comecei a fazer. Rapaz, mas aquilo era tão bom, eu tava achando tão bom, porque eu tava numa fase madura, né, da minha vida, tô ainda, e a gente amadurece, né, principalmente depois que a gente tá trabalhando. E aquilo tava tão bom que aquilo falou assim, nossa, para eu fazer um curso de qualidade que eu quero, que eu vou ter que largar meu emprego, né? E eu não tava dando conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente, quando você é mais jovem, você fala, vou fazer essas coisas ao mesmo tempo porque eu preciso disso, né? Você faz. Né? O pau pode estar torando que você faz. Mas quando você tá mais velho um pouco, que você não precisa daquilo, você não consegue mais. Você fala assim, não vou. Isso aqui é muito picareta, eu não vou fazer picaretagem, não. Eu quero fazer bem feito, deixa pra lá. Aí o que eu resolvi fazer? Eu faço uma disciplina por semestre. Uma disciplina por semestre que eu faço no curso, né? Assim, olha lá. Mas vai demorar quanto tempo para formar? Não sei. Quando eu jubilar, eu presto Enem de novo, entendeu? Eu vou indo. Porque eu não tenho pressa, eu tô fazendo porque eu gosto, né? E essa disciplina de francês mesmo, tô fazendo francês agora, nossa, estou sugando absurdamente. Mas como você tem uma profissão e está numa fase mais madura, você quer fazer também as duas coisas bem feitas. Para fazer as duas coisas bem feitas, meus amigos, não é simples não, né? Aí você pensa assim, não, é melhor eu fazer uma coisinha só de cada vez do que fazer. Eu poderia escolher fazer no contraturno, né? Trabalho o dia inteiro, faço no contraturno à noite, outro curso. Mas aí, né, pessoal, como é que fica filho, né? Ainda mais eu que tenho dedicação, né? Como é que fica essas coisas? São várias coisas para pensar que você só vai pensar um pouquinho mais velho, né? Quando a gente é jovem, não. Aí o trem, o pau tora que pode vir que nós pega. Bom, então, a pertença, a libertação, a autonomia está nessa fase. Você começa a achar que pertence, começa a se libertar de certos preconceitos, começa a ter autonomia nas coisas que você faz. Então, você sai da preocupação com a sobrevivência para os resultados com o ensino. Você começa a analisar seus resultados.
você começa a falar assim, nossa, será que eu estou dando uma aula mais ou menos, né? Será que a minha aula pode melhorar? Então, você já não tem mais aquela preocupação com sobreviver. Você já aprendeu algumas coisas importantes da sala de aula. Você já chega no primeiro dia de aula e já sabe o que fazer. Por mais que tenha aquele friozinho natural que acontece sempre com todo mundo. Mas você começa, então, a ter a preocupação com os resultados, com o ensino. Você começa a ter mais flexibilidade, mais prazer, mais humor. É uma fase de estabilização. Essa fase é importante. Se bem que a sociedade como ela está, ela não traz muita flexibilidade, nem muito prazer, nem muito humor para a gente, né? Mas, teoricamente, você deveria ter isso. E aqui você passa a ter a sua autoridade natural. Não é autoritarismo ou não. Em que você vence pelo medo, não. É o que eu chamo de autoridade natural. Você fala de uma maneira em que as pessoas te ouvem. Você está numa fase em que você consegue controlar a turma, né? Você consegue ter um mínimo de controle de uma turma grande, mesmo que seja grande. Você já sabe alguns pequenos truques, né, de sobrevivência na sala de aula. Então, a gente chama isso de autoridade natural. Eu tive uma amiga, tenho ainda, né, que ela é muito miudinha. Ela tem 1 metro e... bem pequena, não sei falar. Ela é bem pequenininha. É uma mulher bem pequena, bem miudinha. E ela é professora de ensino médio e superior, Instituto Federal. E eu já tive o prazer de assistir uma aula dela, né? E é uma coisa impressionante, né? Não tem tamanho, mas tem uma presença, porque a presença não está relacionada a tamanho ou a altura da sua voz, né? Ela tem uma presença fantástica nessa aula, muito melhor do que a minha, muito maior do que a minha. E olha, daquele tamanhozinho, mirrudinho assim, ó, franzininha. Nossa Senhora, tem uma presença fodida. Uma entonação de voz assim, ó, mais baixa do que a minha, mas do jeito que ela segura a voz assim, ela traz uma autoridade natural dentro da sala, né? Quando ela pede silêncio, ela nunca gritou pedindo silêncio. Uma coisa impressionante, né? Silêncio, pessoal. Ou seja, treino, né? Tudo é treino. E se dedicar àquilo que você quer. Bom, aí entra na fase 3. Você estabilizou, né? Beleza, estabilizou. Quantos a gente era? 60. Tem gente que desiste dessa fase? Tem. Tem gente que desiste nessa fase. Então, éramos 60 professores. 60 professores. Então, ao final dessa fase, ou seja, de 10 a 12 anos aí de docência, aí você passa para outra fase com em torno de 40 professores. Ou seja, quando você chega lá na fase 3, 60% do corpo dos que escolheram essa profissão já desistiram dela. Bom, aqui a gente tem, então, 40 professores. É a fase 3, experimentação e diversificação. Como é que é essa fase, professor? Ela dura entre 8 e 25 anos. Misericórdia! Né? 8 e 25 anos. Mas vamos trazer aqui para o Brasil, né? A média, 15 anos. Então, olha só. Você já tem 10 anos de sala de aula, início de carreira, mais estabilização, mais ou menos uns 5 anos, 10 anos. E agora você pode ter mais ou menos aí de 10 a 15 anos de fase 3. Se você chega ao final da fase 3, você já tem ao menos 25 anos de docência. Né? Fase 3, ao menos 25 anos de docência. Tá bom? Bom, é onde eu estou hoje, inclusive, ao final, eu estou na final da fase 3. Vou colocar algumas considerações para vocês aqui, para ver se encaixa isso mesmo, né? Eu tenho aproximadamente 25 anos de docência. Para ser mais exato, 95, 26 anos de docência. Eu já tenho 26 anos de docência. Entre ensino médio e ensino superior. Então, eu estou ao final da fase 3. Ao final, não, eu ainda estou na fase 3, porque vocês vão ver ali que tem algumas características da fase 4 que eu não tenho. Então, eu ainda estou na fase 3. Então, o que são as características da fase 3, né? Bom, ele é marcada por uma atitude geral de diversificação, mudança e ativismo. Aqui, nessa fase 3 aqui, é o sujeito que começa a participar de sindicato, começa a querer virar coordenador, diretor, começa a querer diversificar a carreira, né? Isso vale para tudo, e todas as profissões, mas estou falando aqui nas características relacionadas ao professor. Então, a fase 3 é onde você experimenta e diversifica. Lembrando que,
Se você chegou aqui, você já tem no mínimo 10 anos de profissão. Para pensar. Ah, mas eu virei coordenador com 5. Opa! Lembra que eu falei lá no começo que não é engessado? Você pode ter características de fases subsequentes antes que elas cheguem? Pode acontecer? Pode. Então lembre-se, não é engessado, né? Por quê? Porque seres humanos não são engessados. Mas assim, eu estou falando as características gerais, da média da profissão. Então, em média, quem chega nessa fase tem 10 anos, ou no mínimo 10 anos de profissão. Não quer dizer que você não possa chegar antes nessa fase, tá? Cuidado com isso. Bom, aqui você começa também a revisar, né, pessoal? Você começa a pensar assim, ué, 10 anos já foi, 12 anos já foi, então 13 anos já foi. Será que eu estou no caminho certo mesmo? Você volta a se perguntar de novo. Aquilo que você perguntava lá no início da carreira, você começa a se perguntar aqui de novo. É uma fase de interrogação. Por quê? Porque é metade da carreira. É o que eles consideram como metade da carreira. Então, quando você entra nessa fase, você está começando a metade da carreira. Você não está exatamente na metade da carreira. Está começando a metade da carreira. Então, a fase 3 é considerada a metade da carreira. Quando você chega aqui, você começa de novo. Começa com a desgraceira de novo. Nossa, será que eu escolhi certo mesmo? E se eu fizesse outra coisa da vida agora, hein? Muita gente sai aqui para fazer outra coisa da vida. Muita gente. Vocês devem conhecer muitas pessoas que tinham uma carreira aí de 10, 12 anos e foram fazer outras coisas. Aposto que vocês conheceram várias pessoas assim. São pessoas que chegaram nessa fase e se interrogaram se estavam no caminho certo. Então, algumas delas continuam nessa fase e continuam na profissão, mas outras saem. Então, as maiores perdas em qualquer carreira acontecem no início da carreira e na fase 3. É onde acontecem as maiores perdas. Então, lembre-se que a gente tinha 40 professores, né? Aqui, vão passar para a fase 4 entre 15 e 20, em média. Quer dizer que metade ou mais da metade daqueles que sobraram mudam de carreira nessa fase. Doido, né, gente? Não é doido um negócio desse? Vocês já devem ter visto isso, né? Já devem ter passado por experiências assim na vida de vocês, né? Mudanças bruscas de profissão, ou então abandono de carreira, mudança de ambiente de trabalho. Isso é muito comum nessa fase, principalmente em várias profissões liberais. Mas mesmo assim, como a gente trabalha com um universo extremamente grande, às vezes tem gente que a gente não vê, né? Às vezes a gente vive uma vida inteira com uma pessoa numa profissão ou outra e você nem vê que houve abandono de profissão ou não. Por quê? Porque é gente demais no mundo, né? Então, às vezes você não tem contato com isso, mas às vezes tem. Então, continuando as características dessa fase. Lembrando que não se trata de um ciclo homogêneo, na qual é fácil caracterizar a conduta profissional docente aqui. Não é. Lembre-se que não é engessado, nunca é engessado. Essa fase, ela é uma fase difícil de metade de carreira. É atitude de diversificação, mas também é atitude de interrogação. Não é? Aí, o que você começa a fazer nessa fase? Você estabilizou, e aí, uma vez estabilizado, né? Se você resolve continuar na profissão, você começa a experienciar muito mais. Você começa a fazer coisas diferentes sem medo. Você começa, se der errado, eu conserto. Por quê? Você já está com a segurança tão grande da profissão, você fala assim, não, hoje eu vou tentar dar uma piruleta dentro da sala de aula. Vou dar uma piruleta e vou explicar física dando piruleta. Aí deu errado. Você fala, gente, deu errado, deu certo. Não, vamos tentar outra vez na outra aula. Por quê? Você não tem nem mais... você tem a tranquilidade para dizer que está errado e que você pode mudar. Você tem tranquilidade, segurança para dizer assim, gente, deu certo, não, vamos fazer outra coisa. Ou seja, essa fase de metade de carreira, você está de boa demais com aquilo que você escolheu. Se você for continuar, né? Porque às vezes, com aquilo que você começa a pensar assim, não, isso aqui não é para mim, não, eu vou embora. Lembra? São dois extremos, né? Nessa fase. Então, aqui você experimenta novas formas de avaliação. Você diversifica o material didático, como eu falei para vocês. Você muda o material, não vai mudar. Vou seguir só esse livro didático, não. Esse livro aqui do Atkinson de Disperso, isso não é nada, fala nada, eu que sei mais. Quer dizer, você começa a pensar outras coisas completamente diferentes, né? Você começa a avaliar diferente. Você fala, esse negócio de dar 2 provas, não vou dar uma prova no trabalho. Não adianta nada ficar dando prova, né? Essa provaiada danada, ninguém aprende nada. Não, vou dar um trabalho, o cara fazer um negócio bem feitinho. Ah, mas se o cara não fizer um negócio bem feitinho, juntar com o outro, copia. Esse é o problema dele.
Eu estou aqui para ensinar. Se o cara não quer aprender... Tá vendo? Você começa, então, a ter outros tipos de pensamento nessa fase, né? Então, você modifica alguns aspectos da sua prática. Você começa a modificar mais bruscamente. Por quê? Porque você tem uma segurança maior já. Você já passou da estabilização. Está seguro. Agora, isso vale para outras profissões também, né? Quem chega aqui de outras profissões também está seguro. Quem chega aqui e fala, não, agora vamos fazer uns trem diferentes, né? Quem é engenheiro? Nossa, esse prédio aqui é azul, não, vou fazer ele com rosa. Fazer rosa com risco verde na frente. Ó, vai ficar massa. Rosa com risco verde na frente. Em vez de fazer um telhado reto, vou fazer um telhado na forma abobadada, na forma abóbada. Olha que legal. Quem é advogado? Não, agora eu vou começar a atender pro bono. Eu sou criminal, mas agora eu vou começar a atender também traficante. Sei lá, não, estou exagerando, né, gente? Sacaneando. Para você entender que o sujeito está tão seguro do que ele está fazendo, que ele começa a diversificar várias outras coisas, né? Em qualquer profissão, tá? Olha só, trata-se de uma atitude de inovação e mudança no repertório pedagógico acumulado no ciclo anterior. Lembra que você fez um repertório na fase de estabilização? Você aprendeu a fazer alguns repertórios pedagógicos, você aprendeu algumas técnicas interessantes. É aqui que você começa a mudar elas tudo. Você fala, não, isso aqui estava ruim, ó. Isso aqui dá para mudar demais na conta. Não, como é que eu fazia isso aqui? Nossa Senhora, como é que eu tinha coragem de fazer isso aqui? Ou seja, você já está tão maduro e dominando tanto aquilo que você está fazendo, que você começa a mudar aquilo que você fazia anteriormente, porque você sabe que dá para fazer melhor. Você fala assim, não, esse repertório aqui tá fraco demais. Vou mudar isso aqui, que, pelo amor de Deus, pelo amor, meus filhos. E lembrando que essa é a fase também do pôr-se em questão. Ou seja, você começa, lembrando de novo, né, a revisão profissional. Você começa a se interrogar se você continua ou não na carreira. Mas eu gosto tanto, mas será que não é possível fazer outra coisa, não? Ou então, isso aqui não é para mim, não aguento mais. Deus me livre, guarda, não aguento mais isso aqui, não. Quero fazer outra coisa da vida, vou fazer outra coisa. E vai. Olha só que interessante. Isso eu tirei, não é meu não, né? Eu tirei dos textos que eu leio, ó. Para alguns pode advir da monotonia da vida cotidiana da sala de aula. Para outros, do desencanto subsequente aos fracassos da experiência ou das reformas estruturais em que as pessoas participaram decisivamente. Quem falou isso foi o Tardif, não foi eu não. Maurício Tardif. Olha só que bonito. Para alguns, pode vir a monotonia da vida cotidiana da sala de aula. Pode. Você está estabilizado, você tem segurança, e às vezes você não quer fazer muitas mudanças bruscas e a sala de aula começa a ficar monótona para você, né? Você já sabe o que vai acontecer, mesmo que mude muito o público, você já sabe, vai aparecer um vagabundo que vai me desafiar, agora vai aparecer um outro safado que vai me dar trabalho, que eu vou ter que ir atrás da nota dele, vai ter uma pessoa que vai me amar, vai ter um grupo que vai mandar um negócio para mim, você já sabe o que vai acontecer. Mas por quê? Porque a sociedade funciona em grupos muito delimitados em algumas coisas, né? A gente sabe disso. Então, essa monotonia pode virar um desencanto, né? Pode virar um desencanto. Se você não souber lidar com isso, você pode ficar desencantado em relação a isso. Tem os fracassos também. Tem muita gente que não lida bem com os fracassos. Às vezes você errou muito na fase de estabilização, fracassou muito, e não soube aproveitar aquilo, não sabe lidar com aquilo. Gente, uma coisa para você. Sério. Uma coisa para você, sério. Todo mundo erra. E às vezes a gente erra feio, né? Às vezes a gente erra rude. Então, você tem que colocar na sua cabeça que você não tem a perfeição em nenhuma profissão que você escolher, não. Mas eu conheço fulano que eu nunca vi errado, deu super certo na vida, mano. Mentira. Geralmente, os caras que se destacam, assim, você vê como o cara que ele lhe destacou. Esse aí, ele teve a capacidade de aprender muito com um grande erro que ele teve. Por quê? Uma coisa que você vai saber, que você tem que colocar na sua cabeça, como profissional. Uma hora você vai errar. Uma hora você vai errar feio. Entenderam? É assim. Se você souber lidar com isso, pronto. Você vai se dar bem demais na sua vida. Então, saiba. Primeira coisa que você tem que saber, como professor. Você vai errar várias vezes. Professor é a profissão que mais erra em sala de aula. No trato com o aluno, no trato com os colegas, no trato com a disciplina. É o que mais erra. Entre todas as profissões. É o que mais erra. Isso não é ruim, não. Tem que saber lidar com isso. É o que mais fracassa, pessoalmente.
Por quê? Às vezes ele queria falar alguma coisa na sala e não conseguiu. E ele se sente fracassado com aquilo. Não, você tem que aprender com aquilo. Por que eu não consegui? Onde eu errei que eu não consegui? Porque, de novo, vou falar uma coisa para você dormir bem hoje. Você vai errar outras vezes. E uma hora você vai errar rude, vai errar feio. Então saiba disso, saiba que você é humano, né? Entenda que você é um humano. E humanos erram. Não, mas eu sou perfeito, eu nunca errei na minha vida. Mentira! Se não errou, ainda vai errar. Né? Ainda vai fazer uma merda. Todo mundo faz. Mas como é que você lida com isso? E é nessa fase aqui é que você reflete sobre isso. Como é que foram os seus erros, seus fracassos? Como é que você está lidando com os seus erros e com os seus fracassos? Gente, parece uma palestrinha de coach, mas não é não, tá, gente? Está na literatura. Eu não sou coach, não, tá? Está na literatura. Não estou falando nada de coaching, não. Tá bom? Essa questão do erro tá na literatura, da sociologia de profissões, né? Os profissionais erram. Então, a gente tem que procurar errar menos e aprender com os erros. Agora, os coachings, né? Aproveitam disso aí e fazem um estardalhaço danado, falando coisa que você já sabe. Eles vendem uma ideia que você já sabe. Não sei se você sabe disso, mas tudo que eles falam, você já sabe de cor e salteado, né? Mas os caras falam exatamente aquilo que você quer ouvir. Nossa, é mesmo, eu sou desse jeito aí, ó. Não é assim, gente? Olha, eu sou desse jeito aí. Não sabia que eu era. Sabia sim, né? Mas o cara fala de um jeito que você acha, nossa, esse cara aí sabe das coisas mesmo. Não sabe nada. A única coisa que eu sei é que eu não sei. Tudo que eu deveria saber. Começando assim já tá bom. Se você já colocar isso na sua cabeça, ó, a única coisa que eu não sei, aliás, a única coisa que eu sei é que eu ainda tenho que aprender coisa demais, hein? Bom, começam a estar interessados no ensino do que no domínio dos conteúdos. Então aqui, às vezes você começa a falar assim, rapaz, tem que dar isso tudo nesse semestre? Não vou dar isso tudo não, vou dar o que é importante. O importante é isso aqui, ó. Aí você começa a selecionar conteúdo. Você fala assim, não, isso aqui que é importante para o aluno. Não vou falar para ele sobre trem de ferro que sai da estação A, que encontra na estação B. Deus, não, vou falar sobre buraco negro. Né? O Lúcio escreveu aqui, só sei que todo dia tem uma coisa nova. Todo dia, Lúcio, todo dia. Todo dia. E a vantagem do professor é essa, né? A vantagem do professor é essa. Toda disciplina que eu dou, como eu tenho uma visão diferente do professor hoje, né? Porque eu passei por várias fases e eu amadureci bastante. Nossa, essa aula igual a de hoje aqui, eu vou tirar alguma coisa dela. Entendeu? Mesmo sendo remota, mesmo não vendo vocês, mesmo a participação sendo aqui no chat, eu tiro alguma coisa dela. É isso que é importante. Por quê? Exatamente isso que você falou, né, cara? Todo dia, se você observar, tem uma coisa nova para aprender. Todo dia. Toda hora. Se você observar, né? Às vezes a pessoa não quer observar, né? Não quer prestar atenção naquilo que acontece em volta dela. Então, nessa fase, as pessoas têm a tendência a... Pode falar quem ligou o microfone. É você, Lúcio? Pode falar. Por mais que tentamos não errar, somos ignorantes, né? Demais. a certo modo, a certo ponto. Não, Por isso que eu digo, todo dia tem uma coisa nova pra gente aprender. Por mais que a gente estudou, leu, aperfeiçoou, às vezes com uma pessoa simples você fala, pô, cara, realmente, o cara tem razão, tem sentido, e eu tô errado. Você usou uma palavra que eu gosto bastante, que é ignorante. Ignorante é o quê? Aquele que ignora naquele momento, né? Então, o que a gente tem que tentar ser é o menos ignorante possível, ou seja, prestar atenção àquilo que está no nosso redor, né? Não ignorar aquilo que está ao nosso redor. Ignorante é aquele que ignora, mesmo que aquilo bata na sua cabeça, né? Aí você fala, não, o sujeito é ignorante. O sujeito é ignorante. Por quê? Porque ele está ignorando alguma coisa que é importante para ele. Então, o Lúcio trouxe uma palavra que eu gosto muito aí, que é ignorante. A gente tem que parar de ignorar algumas coisas que estão ao nosso redor. Que baixa na sua cabeça. Às vezes o trem bate na sua cara e você vai, não é assim não. Mentira, não é assim não. O trem pá, dá um tapão na sua cara e você vai, não. Não, a gente tem que ser menos ignorante, né? Parar de ignorar algumas coisas que são importantes. Levar em consideração isso, né? Muito bom.
Então aqui você passa a se preocupar menos com o conteúdo. Essa disciplina mesmo, né? Docência em nível superior remoto. Cara, não dá para fazer a mesma coisa que você faz presencialmente. Isso é o básico do Lante. Eu já fiz alguma seleção do que eu falaria para vocês e aprofundei naquilo que eu achava que era importante para vocês, como, por exemplo, conhecer o sistema de ensino, conhecer as titulações brasileiras. Então, se você um dia querer ser docente nível superior, é interessante que você conheça como é que é o sistema de ensino, conheça quais são as titulações e conheça qual é o seu ciclo de vida. E os saberes que eu vou falar na semana que vem, né? Ou na outra, a gente vai decidir isso ainda. Os saberes. Ou seja, eu tive que fazer uma seleção. Por quê? Porque é remoto, a perda é maior, né? Então é nessa fase que você começa a pensar nessas coisas. O que será importante para vocês? O que eu acho que é importante para essa turma, principalmente agora que são profissionais? Não são discentes simples. Tá vendo? Eu tive que sentar e falar, não, primeiro, a aula é remota. Segundo, são profissionais. Terceiro, o que é importante para eles? Já que eles estão fazendo GQA, docência em nível superior numa especialização em GQA. Então, tá vendo? Você começa a pensar nessas coisas naturalmente, né? Bom, a gente chama de fase de transição, né? É a estabilidade continuada para uns, que é aqueles que passaram da fase de estabilização, e a procura de um novo emprego para outros. Aqui também você diversifica a sua própria profissão. Foi nessa fase aqui, ó, há algum tempo atrás, né, na metade dela, eu fui coordenador de curso, eu fui vice-diretor do instituto. Você começa a pensar em outras coisas para complementar aquilo que você está fazendo. Você diversifica. Então, nessa fase, ó, tem o professor. Ó, demorei mais ou menos uns 5 anos para fazer isso aqui, porque eu sou ruim de PowerPoint, tá? Vocês têm que falar assim, nossa, professor, que trem bonito que você fez, que qualquer criança de 5 anos faz, mas eu não sou assim não, tá? Olha só que legal, ó. Vou repetir para vocês. Nossa senhora, não é chique? Eu comemoro fazer um negócio desse aqui. Meu filho faz em 30 segundos. Eu não, eu tenho que comemorar fazer um negócio desse aqui. 30 segundos não, pai, só fazer assim, ó. Vamos dar bater na cabeça dele, né? Bom, o professor, então, ele pode. Olha, vou fazer de novo. Acho chique. Então, ele pode ir para administração, por exemplo. Então, nessa fase, que é a fase que você diversifica, muitos professores vão para administração, para cargos de gestão. Muito comum. Então, ele não abandona a profissão, mas ele vai para a gestão, por exemplo. Olha só que interessante, né? Isso faz parte dessa fase. Olha essa aqui, parece uma nuvem. Segue na carreira, tem os que seguem, ou seja, o cara é professor, continua professor, não vai para a gestão, quer continuar ali como docente mesmo. Não, deixa eu aqui. Tem um colega que formou comigo que ele é docente puro, que eu chamo de docente puro. Ele passou da fase inicial sem problema, passou da fase de estabilização sem problema, já está no início da fase 4 e é docente sempre. Não, eu gosto de ser professor, gosto da aula. Eu gosto da aula. Tem gente assim na profissão? Tem. Né? Ó, essa aqui é de ré, gente, ó. Aí, olha, nossa, vou botar de novo. Olha que bonitinho. Abandona. Tem gente que abandona. É nessa fase que tem muita gente que abandona, como eu falei para vocês, né? Éramos 40 e vamos para a fase 4 com 20, entre 15 e 20 professores apenas. O nível de abandono aqui é grande. Tem muita gente que abandona por outro caminho. Sabe qual? Por exemplo, o cara vai para a gestão, ele gosta da gestão, ele não volta para a sala de aula e ele procura outra profissão que tem relação com gestão. Olha só. Sacaram? Então ele abandona de fato a sala de aula, ele não volta mais para a sala de aula. Ele vai e fica na gestão. De alguma maneira. Isso também é um abandono da sala de aula, né? Às vezes ele não abandona a profissão propriamente dito, mas ele abandona a sala de aula. A gente costuma dizer que ele acaba abandonando a profissão base, que é a administração de aulas. Né? Isso acontece em outras profissões também, né? Quando você desvia de uma função e geralmente fica naquela função porque você gostou demais daquilo, não tem nada a ver com aquilo que você fazia. Né? Bom, a literatura fala que entre os 33 e os 40 anos, os professores estão cheios de energia física e intelectual, independente da fase que você está. Então, entre 33 e 40 anos é uma fase boa na vida do professor, né? O sujeito fica preocupado com a afirmação profissional, ele
Ó, sonorização é interessante. Assobio. A Andressa tem doutorado nessa área. A Andressa subia bem? É isso, Andressa? Subia para nós aí, ué. Andressa? Ó, o Lúcio tá falando que você subia. Foi beber água. Andressa nessa área aí para interpretar e sonorização é com ela. Ah, é? Menina! Mas acho que ela caiu. Não, tá ali, ó. Verdade. A Angélica disse que é verdade. A Andressa tinha que falar. Junta, Andressa... junta o Lúcio e a Angélica, né? Pra me dedar aí. Ai. Bom, alguns canalizam as energias para melhorar a capacidade como docente nessa fase, né? Ah, vou melhorar, você melhora ainda. Como esse amigo meu que eu falei para vocês, né? E é nessa fase que muitas das responsabilidades da escola recaem sobre esse sujeito que fica lá. É ele que é escolhido para ser o diretor, é ele que é escolhido para ser o coordenador, é ele que é escolhido para ir lá do sindicato, ele é escolhido para tudo, né? Tem uns caras assim na escola, não sei se vocês já viram. Bom, alguns aceitam essa responsabilidade, outros continuam na profissão, mas começam a ficar amargurados e críticos ao sistema. Bom, crítico do sistema não é ruim, desde que aquilo não te amargure absurdamente, né? Desde que aquilo não seja um mote da sua vida. Eu sou crítico ao sistema, bastante crítico ao sistema. Né? Eu sou, como diz meu filho, comunista comedor de criancinha, né? do tipo comedor de criancinha. O estereótipo que tinha os comunistas antigamente, né? Eu sou muito crítico ao sistema, eu sou muito satisfeito com a profissão. Então, eu tenho a diferença, né? Eu aceito a responsabilidade da minha profissão, apesar de ser muito crítico ao sistema. Eu acho que tem vários problemas no sistema. Sou crítico, escrevo sobre isso, oriento sobre isso. Sou muito crítico ao sistema, mas aceito a responsabilidade disso. Não sou amargurado, não. Sou um defensor da profissão. Agora, tem gente que é crítico ao sistema e fica amargurado com a própria profissão. E esse sujeito não abandona às vezes, hein? Você vai ver aqui que tem gente que chega na fase 4 sem sair da profissão. Nessa fase aqui, às vezes a gente se dedica mais à fase escolar, né? Para entender como é que funciona a escola, para entender como é que funciona a universidade. Né? Nessa fase aqui, no meu caso, e de vários colegas de nível superior, muita gente passa a entender melhor a própria universidade, como é que é o funcionamento dela, a importância dela para a sociedade, a importância de um curso superior, entre outros aspectos. Uma preocupação que você não tinha na fase 2 de estabilização, aí você passa a ter aqui, você começa a falar, rapaz, ó, isso aqui é importante, né? Agora, tem os caras que ficam mais amargurados, né? Os caras que eles criticam a profissão, criticam a universidade, criticam a escola, criticam ele mesmo, critica o vizinho, critica o papagaio, critica o banco da cadeira, critica a mesa, critica o giz, critica tudo. Já passaram por isso em algum momento, até como aluno, né? Como alunos, nós já passamos por isso. Mas como profissionais, também tem esse tipo de profissional em qualquer profissão, já viram? Não é só na escola. Em qualquer profissão tem esse cara aí, ó. O cara não fala uma coisa que presta. Você não sabe nem por que ele foi trabalhar. Você fica dizendo, mas por que esse sujeito tá vindo trabalhar? O cara não gosta de nada. Nada aqui é bom para ele. O povo não é bom, o presidente não é bom. Bom, se bem que o presidente não é bom. Mas não é esse caso. Tô falando assim, o governo não é bom, o presidente não é bom, o dono da empresa não é bom, o dono da escola não é bom, a sala de aula não é boa, o sapato dele não é bom, a calça dele não é boa, a camisa dele não é boa, tudo é ruim. Já viram esse tipo de pessoa? Aposto que todo mundo já viu, né? E mais, o sujeito não muda de profissão, não. Ele continua ali na fase 3, ó, firme e forte. Então na fase 3 pode ter os dois. Pode ter o cara que vai para a fase 4 feliz e contente, e pode ter o cara que vai para a fase 4 infeliz e triste. Pode. Sem abandonar a profissão, hein? Então, desses 20 que abandonou, que eu mostrei para vocês, éramos 40, né? Agora somos 20. Desses 20 que vão chegar lá no final da fase 3, pelo menos aí uns 10 a 20, uns 20 a 30% é triste. É um sujeito que continua ali que você não sabe por quê. Agora, uma parte não. Continua porque gosta mesmo daquela profissão. Né? Mas tem uma parte ali que você não sabe por que tá ali, não. Mas não abandonou. Não abandonou. O cara é frustrado, está frustrado, mas não abandona.
Em compensação, dos 20 que foram embora, você tinha muita gente boa ali, feliz, mas que quis outra coisa da vida. Pode? Pode. Assim como tinha gente ruim ali que não estava satisfeito e foi fazer outra coisa, tinha gente boa que também não estava satisfeita e foi fazer outra coisa. É o melhor a fazer, né? Eu costumo dizer, na formação inicial para os professores aqui, que uma vez que você não está muito insatisfeito com aquilo, ou você faz alguma coisa para mudar o sistema, ou você sai dali, né? Para não atrapalhar os outros. Não é isso? Eu sou um dos sujeitos que quando não estou satisfeito com aquilo que eu vejo, eu vou atrás. Então eu sou sindicalizado, sou ligado a partido político, eu faço o diabo. Se eu não estou satisfeito com alguma coisa, eu vou atrás para melhorar aquilo, né? É o que eu digo sempre. Não está satisfeito? Faça alguma coisa para melhorar. Não consegue melhorar? Faça outra coisa. Né? Não está satisfeito com aquilo? Muda. Não tem problema nenhum. Vou contar um caos para vocês aqui. Eu gosto de contar caos. Eu fiz química, né? Depois fiz mestrado em química. Um amigo meu também fez química. Acabou o mestrado e ele falou: quero essa porra para mim, não. Não gosto disso aqui, não. Rapaz, mas você já está no mestrado? Mas isso aqui não me satisfez, não. Mas o que você vai fazer agora? Não sei, não. Sumiu. Beleza. Passou uns 10 anos e encontrei ele, no meio da rua, lá em Uberlândia. Ué, velho, o que você está fazendo da vida? Ué, tô mexendo com roupa. Tô mexendo com o quê? Com roupa. Montei uma confecção. Montou uma confecção? Faz 10 anos que eu montei uma confecção. Rapaz, que satisfação, viu? Eu desenho roupa, eu desenho short, desenho camisa, uns trem que eu gosto de fazer, não dá trabalho nenhum. Tá vendo? O cara tem mestrado. Vou falar pra vocês, o cara fez mestrado. E aí aquilo não satisfez ele mais. O que ele fez? Montou uma confecção. Tem de tudo, gente. Tem outro caos que eu vou contar para vocês. Esse na metade do doutorado. Eu fazendo doutorado, que eu já sabia que eu queria, esse cara fazendo doutorado também. Um dia ele sentou comigo assim: bicho, eu vou largar esse trem. Oi? Eu vou largar meu doutorado aqui. Eu não gosto de química, não. Bicho, mas você fez graduação em química, licenciatura e bacharelado. Depois você fez mestrado em química. E agora você, não sei se você sabe, mas você está fazendo doutorado em química. E aí agora você descobriu que não gosta? Né? Maturidade. Não gosto disso aqui. Acho que eu gosto de geografia, sabe? Gosto desse negócio de humanas. Oi? Acho que eu vou largar. Mas assim, vou formar, vou acabar, né? O que ele fez? Lá na UFSCar, prestou vestibular para geografia. Continuou fazendo doutorado e fez geografia. Aí terminou o doutorado, fez mestrado em geoquímica. Depois fez doutorado em geologia. Né? Hoje ele viaja o mundo inteiro cavando mina. Ele é especialista em cavar mina em algumas indústrias. Ele não foi para academia, não. Ele é especialista em achar em terra, sabe? Ele fala, não, aqui pode cavar. Pode cavar que não vai cair, não. Tô chutando, né, gente? Não sei como é que é esse tipo de profissão, não. Mas é o que a gente fala de vez em quando pelo WhatsApp, né? Olha só. Quer dizer, ele tem um doutorado em química, que terminou por terminar. Depois fez geografia, mestrado em geoquímica. Geoquímica não, em geologia e doutorado em geologia. Aproveitou muita coisa da química, né, gente? Geologia, rocha, né? Mas vê se pode. Hoje viaja o mundo inteiro, é especialista em furar buraco. E principalmente em mina. Olha só. Me dá até invejinha, dor no cotovelo, ó, tanto que ele viaja. Bom. E aí a gente vai para a fase 4, que é o que a gente chama de fase 4, que é a serenidade e o conservantismo. Vixe. Duração de 25 a 35 anos, mas tá de sacanagem, né? Depois de passar 25 anos, o cara ainda pode ficar 25 anos aqui? Pode. A profissão, uma das profissões mais longevas da sociologia das profissões é o professor. A média de longevidade da profissão de professor é 35 anos. Sabiam disso? A média de longevidade, quando você vai até o fim dela, né? A média. Quer dizer que tem gente que fica ali entre os 32, 31, e tem gente que vai até os 50 de profissão. Então, quando eu falo aqui que essa duração é longa, né, de 25 a 35 anos, ela é possível de acontecer. Mas vamos trazer para o Brasil. O Brasil, então, você saiu da fase 3, né, ali com 20 anos de profissão, mais ou menos, 20, 25 anos de profissão. Isso no Brasil, essa fase 4 é mais uns 10 anos, que é o quê? É basicamente o final da profissão, que ela se mistura com a fase 5. Então, olha só, a fase 4 e a 5, elas andam mais ou menos no mesmo tempo. Então, é o que a gente chama de fim de carreira, final de carreira. Então, fase 1, início de carreira. Fase 2, você estabiliza.
Fase 3, metade da carreira. Fase 4 e fase 5, final de carreira. A fase 4 e a fase 5, 25 a 35 anos, que elas podem durar. Né? De 25 a 35 anos que elas podem durar. Menos do que isso pode acontecer, obviamente, né? Essa literatura que fala em 25 e 35 anos, o que eu acho um exagero em alguns momentos. Mas vamos entender aqui que isso, no caso brasileiro, onde a gente tem uma média de vida mais baixa do que vários países superiores, essa média é menor, né? Essa duração média é mundial, 25 a 35. Mas no Brasil, isso aí, esse final de carreira é de 10 a 15 anos. No mais tardar, 20. Para o cara ter, então, aí uns 40 anos de carreira, somando tudo, né? Então, vamos entender, ó. 5 anos de inicial, mais 5 anos de estabilização, mais 10 anos de metade de carreira, mais de 10 a 15 anos de final de carreira. Tá? Aqui está 25, 35, mas principalmente para lugares em que, mesmo países mais atrasados que o Brasil, em que tem professor que dá 50, 60 anos de carreira. Características. Aqui o pessoal é mais sereno, né? Aqui existe um distanciamento mais afetivo, né? Você saiu daquela fase, né, de meio de carreira, agora você já está pensando o seguinte, não, quando eu aposentar, eu vou lá para minha chacrinha. Nossa, comprei uma chacrinha, comprei um videogame, tô doido para chegar em casa para jogar videogame do que ficar aqui, esse negócio. Você já começa a fazer assim, ó, é a descendente, né? Esse para os bons profissionais, né? Mas existe o conservadorismo e a lamentação. Lembra aquele maluco que chegou aqui lamentando? Imagina ele nessa fase. Ou seja, ele já passou na fase da metade da carreira reclamando. Imagina como é que ele está aqui. É esse cara aqui que vai falar para os novatos. O que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui? Vai fazer outra coisa da sua vida? Dar aula em nível superior, tá doido? Dar aula em nível médio, tá louco? Você é maluco? Quem já fez estágio já passou por isso, né? Na escola, não já? É uma sensação de confiança que dispensa dos docentes dessa fase, de certa forma, de gastar energia em ativismo. Aqui é a fase da maturidade real. Aqui na fase 5 é onde nós temos a maturidade real. Ou seja, você sabe exatamente como todo mundo funciona. Como a direção funciona, como a coordenação funciona, como os alunos funcionam. Aí como é que você vai gastar a sua energia nisso? Você já sabe como tudo funciona. Você já está há mais de 20 anos na profissão. Você começa a pensar assim, o que eu posso fazer aqui de melhor? Muita gente continua lá todo aquele desenvolvimento da fase 3. Ou seja, o cara continua no topo, né? Continua ainda muito animado. Mesmo ali com 20, 30 anos de carreira, ele ainda continua muito animado. Mas tem gente que não, que faz o que tem que fazer, porque já é a descendente, né? Aqui aparece a nostalgia, tanto positiva quanto a negativa. A nostalgia positiva não, porque quando eu tinha menos aluno, agora essa sala é muito lotada, é difícil, mas eu vou tentar mudar. Isso é uma nostalgia positiva. Era bom quando o governador mandava descer cacetete na gente, quando a gente fazia greve. Hoje os governadores nem mandam mais descer cacetete na gente. É uma nostalgia boa. Agora tem as reclamações exageradas, né? Os frustrados que chegaram aqui. Lembra os frustrados que chegaram aqui? Minha Nossa Senhora, se ele já era chato lá, aqui, meu amigo, Nossa Senhora, ele dá trabalho, toda reunião ele dá trabalho, toda reunião ele vai reclamar. Nada dá certo para ele, qualquer decisão que for tomada vai dar errado, entendeu? E aqui, né, como eu falei para vocês, que faz parte também do fim da carreira, mas antes, espera que eu esqueci uma coisa aqui. É uma sensação de confiança que, já falei, a serenidade se expressa na diminuição da vulnerabilidade diante da avaliação dos demais. Na reconciliação entre o eu ideal e o eu real. Olha que bonito isso. É o Targif que falou, foi eu não. A serenidade se expressa na diminuição da vulnerabilidade diante da avaliação dos demais. Então, você que chegou aqui sereno, você se sente menos vulnerável. O cara fala assim, você não é um bom professor, não. Só que você sabe que você é, né? Não, você precisa aprender. Não, é preciso mesmo, né? Senta lá, Cláudia. Você fica mais tranquilo, né? Não tem coisa que te abala mais. Você se conhece. Então você chega nessa fase aqui se conhecendo, né? Ó, serenidade conservantismo. Você sabe. Não adianta o cara falar, você é ruim, você não vai dar conta. Não, senta lá, Cláudia. Vou dar conta de fazer isso sim, fica tranquilo. Né? Por quê? Porque você reconcilia aquilo que você considera ideal
com aquilo que você considerava ideal com a realidade que você enfrentou todos esses 25 anos. É a reconciliação, né? Você fala assim, olha, rapaz, eu pensava que era assim. Algumas coisas se confirmaram, outras não, outras são melhores. Ou nada mais abala, exatamente, Danilo, nada... tem nada mais que abala um sujeito desse, né? O cara tá ali, eu aqui no Instituto de Química já tem uns 3, 4 assim já, né? Tipo, 25. Ó, você pode descer o cacete, que nada abala o cara. Vamos fazer do jeito que você tá falando aí, quem sabe dá certo, né? Não, fala assim, não, isso aí os mais novatos às vezes falam, tem que fazer assim, 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 que vai dar certo. Os caras falam, não é. Vamos fazer assim. Ou seja, ele incentiva o novato, mesmo sabendo que aquilo pode dar errado, mas ele incentiva, porque ele sabe que é importante isso no início da carreira. O cara consegue entender que aquele ânimo do início da carreira é importante. Agora, lembra aquele frustrado? O novato fala assim, gente, por que a gente não faz assim, né? Por que a gente não junta todos os alunos, faz uma ciranda, abraça a árvore ali perto do Instituto de Química, pinta todo mundo junto? Ou seja, umas ideias boas, né? Os novatos estão cheios de ideia maluca. Aí, o mais sereno vai falar, vamos fazer mesmo, gente, eu ajudo, né? Às vezes ele acha que ele sabe alguns aspectos que vai dar errado ali, mas ele quer ajudar o cara, porque ele sabe que o cara teve uma ideia que pode dar uma respirada nova no Instituto, né? Não, vamos lá, vamos ajudar. Aí aquele cara, frustradão que chegou aqui, vai falar assim, isso vai dar certo não, porra, não vou nem aparecer nessa desgraça aí. Quero nem aparecer nesse trem, então não vai dar certo não, vocês vão tudo se fuder. Qualquer coisa que der errado, vocês me ligam lá. Tá vendo? A postura, que é diferente. Os dois chegaram na fase 4, né? Mas um reconciliou, né? Um ele reconhece que aquele ímpeto inicial de algumas pessoas é importante, né? Aquele ímpeto inicial. Não é? Você sabe reconhecer que todo mundo tem que passar pelo que você passou. Mas sem abrir mão de falar, né? Você também não pode abrir mão de falar. Mas o cara sabe como falar. Ele vai falar assim, eu quero pintar o Instituto de Química de azul. Não, de branco. Branco gelo. Aí você pode fazer, que interessante, não branco gelo é bom mesmo por causa disso e disso, mas você não acha que talvez pode vir a sujar muito? Aí você começa a colocar algumas questões para discussão, não para não incentivar. Não, vamos pintar. Tô indo ao extremo para vocês entenderem, né, gente? Tô indo ao extremo para vocês entenderem. Não é questão de pintura, é para vocês entenderem como é que funciona a cabeça desse sujeito na fase 4. O que chegou aqui, gente boa, né? Não, vamos pintar. Eu ajudo a pintar. Mas quem sabe na parte de baixo a gente pode pôr uma cor mais escura que vai sujar menos, você não acha? É mesmo, vamos pintar, mas aí na parte de baixo a gente põe um trem mais escuro, né? Não, concordo, o mais novo falando. Tá vendo? Ele faz uma questão mais política, né? De abraçamento, de cooperação. O chato não. O chato não, pinta de branco mesmo, vai lá, não vou rir de vocês sentado lá porque o negócio tá pintado de branco, porque vai sujar tudo. Sacaram? Então, cuidado, né? Que tipo de pessoa você vai ser depois de 20, 25 anos de docência, né? Em nível superior? Eu acho que é interessante vocês pensarem nisso. Que tipo de pessoa você vai ser? Porque a sociologia da profissão tem relação com o tipo de pessoa que você é. E professor, principalmente. É a profissão que tem relação com o tipo de pessoa que você é. A profissão docente. Você vai ser o professor como você é como pessoa. Mas não é assim. É assim. É assim. Se você for uma pessoa ruim, má, a chance de você ser um professor ruim e má é grande. Não quer dizer que vai ser certeza sempre. Mas se você for ser uma gente boa, se você for uma pessoa conciliadora, você vai ser um professor conciliador e assim por diante. Isso diz a sociologia da profissão, né? E aí, dentro dessa fase ainda, né? A fase 5, que é o fim de carreira, ó. Mais de 35 anos, né? Ou seja, ela se imiscui, tá, gente? Eu coloco aqui porque a literatura fala isso, mas ela se imiscui. Então, vamos lá de novo, para você entender melhor, ó. Fase 1, início de carreira, 5 anos. Fase 2, estabilização, mais 5 anos. Fase 3, meio de carreira, mais 10 anos. Fase 4 e 5, de 10 a 15 anos as duas, no Brasil. Que dá uma média aí de 35 anos de profissão, tá? Pra você entender melhor. Às vezes, quem tá na fase 5 chega a 40 anos de profissão. Às vezes, quem está na fase 5 chega a 50 anos de profissão. Tem um profissional na minha área, chama Ático Chassot. Ele tem 60 anos de profissão. E não parou ainda, até hoje. Continua dando palestra, continua dando aula. 60 anos de profissão. Ele tem 79 anos. Tá aí, todo serelepe ainda, né? Ou seja, eu ainda acho que ele está na fase 3.
Ele tá lá na fase 3 ainda. Ele não chegou, tá com 60 anos de profissão, ainda tá na fase 3. Lembra que eu falei que não é engessado? Né? E tem profissional que tá lá na fase 2, mas já tem característica da fase 5. Eu vou colocar aqui para você. O que é essa fase 5? Que ela se imiscui com a 4, ou seja, ela mistura com a 4. Quais são as características? Preparação para aposentadoria, de fato. Né? Lembra que junta lá com a fase 4, você começa a pensar na aposentadoria. Nessa fase aqui, você já começa a preparar mesmo. O que eu vou fazer depois que eu parar? Tem gente que não sabe lidar com isso, pessoal. Você já deve conhecer muitas pessoas assim. Tem gente que não sabe lidar com o fim da carreira. E às vezes tem gente que aposenta e morre. Às vezes tem gente que aposenta e acaba fazendo outra coisa completamente diferente, acaba sendo muito proveitoso a aposentadoria dele. A gente tem que entender, e eu quero fazer isso, né? Pensa em fazer isso, que ao chegar ao final da sua carreira e você aposentar, você tem que dar um lugar para outra respirar ali, né, no seu lugar. Vai fazer outra coisa, né? Aposenta. Agora, você pode até continuar fazendo a mesma coisa, mas aposenta, dá o lugar para outro, né? Tenta fazer outro tipo de coisa. Isso é importante para a sociedade. Você não deve. Esse colega meu, esse Ático Chassou, né? 60 anos, continua dando. Ele já aposentou na universidade que ele era professor, deu a vaga dele para outro, continua dando palestra, dando aula em cursos de mestrado, doutorado, especialização. Ele é voluntário, né? E ele se voluntaria e é perfeitamente capaz. Eu não quero me voluntariar, não. Quando eu aposentar, eu quero ir fazer outras coisas completamente diferentes, né, pessoal? Como diz um amigo meu, quando eu aposentar, na hora que você saiu da sua aposentadoria, eu largo o giz e já vou fazer outra coisa. Não que eu não goste da minha profissão, mas você vai estar numa fase da sua vida que ficar completamente dependente daquilo que você fez a vida inteira é às vezes perigoso. E tem vários, né, trabalhos sobre isso, em termos de psicologia histórico-crítica, sociologia da educação, sociologia da profissão. Né? Então, o sujeito ele cria um grau de dependência tão grande com o emprego, que uma vez que ele larga, ele não consegue lidar com aquilo, com a perda do emprego. Mesmo que essa perda do emprego venha com a aposentadoria, né? Não consegue lidar com essa. Ele só sabe fazer aqui, nossa, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Gente, o que eu vou fazer da minha vida? Por isso que preparar para se aposentar é importante. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora, depois de aposentado? Gente, vou aposentar e aí não vou mais para faculdade, não vou ter mais minha sala, ou então não vou ter mais minha turma de aluno, não vou ter mais a escola. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe foi professora no estado de Minas, de português, durante 33 anos. 33 anos ela foi professora de português do estado de Minas. Aí aposentou. E aí ela foi fazer outras coisas, né? Ela foi aprender violão, foi aprender piano, e como o trabalho constitui o ser humano, ela não deixou de trabalhar, né? O que ela começou a fazer? Ela começou a escrever apostila, começou a escrever material didático na casa dela, sem precisar ir na escola. Ela não largou, de fato, a profissão, ela largou a carreira. Tá caro? Mas ela também não se desesperou, né? Ela não falou assim, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer porque eu gosto de fazer e não porque eu tenho uma dependência com aquilo. E a maioria do tempo dela, ela usa para outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que ela fazia, como, por exemplo, música. Minha mãe sempre quis fazer música a vida inteira. E como professora, ela nunca pôde ter tempo de fazer música. Ela aposentou, pronto. Hoje ela toca piano, gente. E olha, toca bem. Piano e violão. Né? Minha mãe está com 73 anos, fica dedilhando. Tocando pianinho, né? Comprou um piano, toca piano. Né? E vai levando a vida, né? É essa fase, né? Ela se preparou durante 5 anos para isso. Quando eu falo preparar para a aposentadoria, é isso. Quando faltavam 5 anos para aposentar, ela começou a investir no que ela poderia fazer depois de aposentar. Foi, eu quero fazer isso, comprou um instrumento, eu quero costurar, comprou uma máquina de costura industrial, porque ela gosta de costurar, ela faz roupa para os netos, olha só. É doido, né, gente? É doido, né? Doido. Eu quero isso para minha vida também. Essa parte está marcada pela a preparação para a aposentadoria, né? E você vai largando as grandes responsabilidades da escola, né? Olha só, nessa fase aqui você pode se tornar um conselheiro generoso, um pouco distante, mas generoso, mas você pode ser crítico e amargo e desiludido. Lembra aquele sujeito que saiu da fase 3 desgraçado, que a gente criticou aqui? Ele ainda pode estar aqui ainda até hoje, falando mal de todo mundo. Ninguém gosta dele, tá lá nos cantos, né? Fala mal de todo mundo, fala mal da cerveja que você toma, né? Falando, essa água aí tá ruim.
Tem raiva desse sujeito, né? Você já deve estar sabendo que eu tenho raiva de uma pessoa assim, né? Você já deve estar sabendo que eu tenho raiva de uma pessoa assim. Bom, 3 tipos de atitudes são encontradas nessa fase. Atitude 1, os positivos. Quem são os positivos? Eles, olha que bonitos, prosseguem o seu alegre caminho de aperfeiçoamento profissional e pessoal até a aposentadoria. Ou seja, fiz muito da minha vida e agora deixo eu embora. Os defensivos, né? Que eles começam a ficar muito amargos, né? Nossa, vou ter que largar isso. O que eu vou fazer agora? Não sei o quê. E os desencantados, né? Desencantados nem precisa falar quem que é o desencantado. Ou seja, o sujeito nunca gostou daquilo que fez, passou a vida inteira fazendo aquilo que não gostava, e chega no final da vida e ainda fala assim, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo e não fiz. Nossa, eu sou um frustrado mesmo. E é isso. Pessoal, alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Ficou clara? Então, hoje eu fiz uma outra estratégia, né? Então, essa é a terceira aula. Eu fiz uma estratégia na aula 1, uma estratégia na aula 2, e agora essa estratégia mais de fala que eu te escuto na terceira aula. Foi tranquilo? Alguma dificuldade nesse tipo de estratégia? Gostaria que vocês falassem. Foi mais tranquilo? Foi mais difícil? Foi equiparado ao que a gente estava fazendo? O que você achou? Foi bacana, professor. Foi muito interessante essa mudança de modelo, né? Isso aí vai transformando a aula mais dinâmica mesmo e menos cansativa. Ah, beleza. Então, ótimo, então. Então, nossa última aula, já vou fazer uma outra estratégia, até para a gente sempre diversificar, né? Em relação à última aula, pessoal, semana que vem, sábado, se eu não me engano, é Páscoa, não é? É verdade, dia 2. Dia 2 é Páscoa, né? Eu não entendo muito dessas coisas, não, mas assim, é sexta-feira da Paixão, né? Isso. O sábado é sábado de Aleluia? Eu acho que é. Sábado de Aleluia, e aí tem o domingo da Paixão, né? O Lúcio Bom, sabe que o Lúcio rouba galinha no sábado, entendeu? Acho que é domingo de Páscoa, né? domingo de Páscoa, é sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa, né? Deixa eu lembrar aqui. Já fiz catecismo, hein? Ó, parece que não, mas já fiz. Ó, na sexta-feira foi crucificado, não foi? E aí no domingo ressuscitou. Foi isso? Ou tô errado? Eu acho que é isso mesmo. Ué. Domingo, na sexta foi crucificado, no domingo ele ressuscitou, né? Não sei, né, gente? Faz tempo que eu fiz esse tempo. De qualquer forma, tem 2 propostas. Aí eu vou colocar no WhatsApp depois, né? Proposta número 1. Eu vou parar de gravar aqui, pessoal. Depois eu coloco no YouTube de novo, tá? Como sempre, tá bom? Aí vocês vão ter a terceira aula no YouTube. Interromper a gravação.